Bom, a conferência de hoje intitula-se Cabo Verde 36 anos depois, Independência, Democratização e Desenvolvimento. Constitui o pretexto para nós refletirmos um pouco em torno do percurso, fazer uma espécie de um balanço retrospectivo do percurso histórico, político, da trajetória de desenvolvimento económico do arquipélago, mas também das principais dinâmicas que subjazem a afirmação da cultura cabo-verdiana no mundo. Portanto, nós convidamos temos 4 oradores para 4 figuras de grande relevo nas respectivas áreas para refletir em conjunto connosco em torno de algumas temáticas relacionadas com a política, com a cultura, com a economia, com a sociedade cabo-verdiana. Gostaria de agradecer a presença dos nossos convidados, sobretudo aqueles que vieram exclusivamente de Cabo Verde, reforçar exclusivamente de Cabo Verde para participar na nossa conferência de comemoração do aniversário. O Dr. Olavo Correia, que é economista, ex-secretário de Estado das Finanças, foi também ex-governador do Banco de Cabo Verde, presidente da Promitur. Também agradecer a presença do Dr. Manuel Faustino, médico, psiquiatra, foi ex-ministro da Educação dos anos 90, tem uma intervenção cívica muito interessante que também irá ser mobilizada aqui para a nossa conferência. Também agradecer a presença do Dr. Filipe Correia Silva, poeta, escritor, com vários livros lançados no domínio da poesia, da prosa e do romance. Portanto, também agradecer a presença do professor João Estevão. A nossa ideia também aqui é introduzir a perspectiva da diáspora e a perspectiva da academia. Portanto, o professor João Estevão é professor, é doutorado em Economia, é professor no Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa e é coordenador do mestrado em Desenvolvimento e Cooperação Internacional do mesmo Instituto. Portanto, nós temos 4 pesos pesados para refletir connosco em torno da trajetória do arquipélago em vários domínios. Portanto, gostaria de salientar algumas regras do nosso debate. Portanto, cada orador terá 25 minutos para fazer uma intervenção inicial sobre o tema em si. Após as suas intervenções, nós vamos abrir um pequeno período de debate com intervenções, com 4 blocos de 10 intervenções cada, de 3 minutos, com duração máxima de 3 minutos. A cada bloco de 10 intervenções ou 7 intervenções, consoante as inscrições, os oradores terão 10 minutos para responder, rebater ou reafirmar algumas das suas posições. Depois do debate, os 4 oradores terão 5 minutos cada para fazer uma conclusão geral da nossa conferência. Portanto, eu passo de imediato a palavra ao professor João Estevão, que irá fazer a sua primeira intervenção com uma comunicação intitulada Constrangimentos, Percursos e Desafios de Desenvolvimento Económico Cabo-Verdiano. Portanto, tem 25 minutos para fazer a sua intervenção. Obrigado, Suzano. Muito boa tarde. Gostaria de começar por agradecer o convite e felicitar os 2 anos de intervenção cívica da Prefeitura de Tola, um espaço naturalmente importante hoje em Lisboa. Naturalmente que aceitei o convite com todo o gosto. É para mim sempre um prazer estar em espaços de afirmação da sociedade civil, da cidadania, digamos, procurei trazer algumas reflexões finais. Mas antes disso, naturalmente que, para além de cumprimentar a assistência, gostava de cumprimentar a ilustre mesa que está aqui do meu lado direito, geográfico, e que naturalmente me fazem sentir um pouco acanhado, digamos assim, perante a qualidade das pessoas que aqui estão presentes. Após o convite, e pensando no que poderia trazer, digamos, para esta sessão, enfim, com vários intervenientes e com a qualidade dos intervenientes, fiquei com dúvidas em relação se seria oportuno discutir, digamos, um bocado a questão do desenvolvimento cabo-verdiano, ou se não seria mais adequado falar sobre o percurso, sobretudo falando na perspectiva académica, ou seja, os meus colegas de mesa são pessoas do terreno, eu não sou propriamente uma pessoa do terreno,
tem um olhar que é distante. E é um olhar que olha para Cabo Verde acompanhando o debate que se faz sobre realidades semelhantes. Ora, é um pouco sobre isso que gostaria aqui de falar. Antes de mais, eu tinha algumas questões prévias que eu gostaria de colocar, que eu penso que são importantes para enquadrar a minha intervenção, e isso tem a ver, naturalmente, com digamos, a leitura que eu trago. Eu tenho, eu peço desculpa, antes disso, são os pontos que eu irei falar, uma postura, digamos, analítica, dos constrangimentos às vulnerabilidades, os percursos da economia cabo-verdiana, os desafios do desenvolvimento. Em relação ao primeiro tópico, eu começaria por um aspecto, abordagem crítica. Eu coloquei isso por, não tem a ver propriamente com a conferência, mas sinto muitas vezes necessidade de falar nisso. Eu tenho uma experiência com muitos estudantes que vêm de Cabo Verde, de Guiné, de Angola, de Moçambique, etc., sobretudo destes países que eu referi, e uma das coisas que muito me preocupa em relação aos estudantes é a grande dificuldade que sentem em se desligar, em se dissociar do discurso oficial dos países. Eu normalmente procuro dizer, é bom aproveitar a academia, aproveitar um aspecto importante da academia e, digamos, procurarem construir o vosso olhar, o vosso discurso, um discurso que naturalmente deve ser crítico, e sendo crítico deve ser sempre fundamentado. Esta é uma regra básica da academia. Naturalmente eu posso defender as ideias que me parecem adequadas, mas têm que saber fundamentá-las. Obviamente que a minha leitura sobre Cabo Verde tem, em alguns momentos, digamos, alguns posicionamentos que não serão talvez os que se podem encontrar habitualmente, mas eu penso que vale a pena naturalmente colocá-los. O segundo aspecto que eu acho relevante quando nós queremos falar de Cabo Verde e falar do desenvolvimento cabo-verdiano é chamar a atenção para uma coisa que muitas vezes parece estar ausente. Eu também noto muitas vezes nos posso dizer, jovens investigadores, um certo esquecimento de que Cabo Verde tem 5 séculos, no século XV, tem vários séculos de existência. Há um percurso histórico que nos ajuda a compreender a sociedade atual. E há pouca apetência para conhecer, para investigar, para falar desse percurso histórico. E muito do que acontece na economia cabo-verdiana tem a ver, digamos, com o que foi construído ao longo desse percurso. Portanto, o percurso olhando o percurso na longa duração, ele é fundamental para nós compreendermos e olharmos a longa duração como, digamos, um percurso de formação da identidade da nação, da percepção que o cabo-verdiano tem do seu mundo. Digamos, daquilo que o cabo-verdiano construiu e que é relativamente importante. É preciso não esquecer que, comparativamente com os outros países que se tornaram independentes nos anos 64 e 75, Cabo Verde tem um percurso com menos rupturas do que os outros países, e essas menores rupturas têm a ver com muitos aspectos importantes da sociedade cabo-verdiana, da administração, da sua economia, etc., que os cabo-verdianos viveram ao longo do tempo e que nós não podemos deitar para o caixote do lixo. Portanto, são aspectos importantes. Em último lugar, aquilo que é, em grande medida ainda, não saímos daquilo que eu costumo chamar o modelo tradicional da economia cabo-verdiana, era construído ao longo desse período. Ou seja, pós-independência, herda-se uma economia que se tem procurado transformar-se, mas muito do que caracteriza essa economia é algo que vem de trás. Portanto, essa dimensão histórica é relevante. Nós não podemos esquecer a história quando queremos falar, em particular, do desenvolvimento de uma sociedade, de uma economia. O terceiro aspecto que me tem sempre preocupado é olhar para Cabo Verde na perspectiva insular. Na economia do desenvolvimento, nós temos uma preocupação muito grande, que é compreender os países, mas não estudá-los isoladamente ou separadamente daqueles que são parecidos, que são semelhantes. E são esses que nós devemos ter em atenção. De facto, há um mundo muito vasto de países insulares que é preciso, ou para os quais é preciso olhar, compreender, perceber os seus percursos e, naturalmente, trazer,
digamos, isso para a nossa análise. Por exemplo, se nós olharmos para um caso de bastante sucesso, para um país como as Seychelles, que é independente em 1975, 76, salvo erro, a mesma altura de Cabo Verde, mas tem um percurso completamente diferente. Vale a pena compreender esse percurso e saber se aquilo que se está a fazer, digamos, pode ou não beneficiar dos aspectos positivos que outros percursos fizeram. Daí a importância que eu dou sempre, e porque na minha área é importante, a análise comparada com, digamos, vários países. Aliás, eu poderia, eu tenho que sair daqui, eu peço ao Suzano depois para me prestar a palavra. Ok, não, isso terei todo o gosto de fazer. Eu vou usar o que me parece para a mão, só para mostrar uma seleção. Vou ver se aparece rapidamente. Eu penso que temos aqui um problema, este não estava aqui, já está. Não sei se vocês podem ver, é uma quantidade relativamente grande de países. Os que estão em amarelo é para mostrar que normalmente nesta abordagem nós retiramos da amostra de países aqueles que têm uma população tão grande como os que estão em amarelo, mas de qualquer modo é um conjunto relativamente vasto. Se nós olharmos para esses países, eu tenho os dados, 10 são independentes em 1960, 15 na década de 70, década de 60, década de 70. O que quer dizer que a pequena economia insular transformou-se num objeto de estudo a partir da década de 80. E é este objeto de estudo, digamos, que eu quero acompanhar aqui um pouco. Mas continuando a olhar para Cabo Verde e os outros países, já agora, naturalmente, como vocês devem saber, mostrar que estes países situam-se em vários contextos, várias bacias, digamos, oceânicas, se quiserem, portanto, para mim é sempre muito mais fácil olhar para os países insulares, digamos, nos quadros das bacias em que se inserem, do que propriamente que é importante para explicar na inter-relação com os contextos continentais, porque há particularidades que são específicas dessas sociedades. Mas o que eu tenho aqui é este dado. Portanto, se nós olharmos isto comparativamente para os países, nós temos uma situação que é relativamente importante. Os países insulares são países normalmente de rendimento relativamente elevado. Ou seja, os países insulares têm mostrado um nível de desempenho bastante melhor que a maioria dos países continentais. E se eu olhar desta forma, eu tenho uma surpresa muito desagradável, é de ver que Cabo Verde está no patamar de baixo dos países insulares. Eu tenho vários ordenamentos que eu fiz em 2000, a partir de 1990, Cabo Verde tinha a posição 19, 1995 a posição 21, 2000 a posição 24, ou seja, uma posição sempre relativamente modesta em relação aos percursos que foram feitos. Mas, por outro lado, se eu quiser olhar aqui para um elemento que é interessante, chegar. O que é isto? Se consigo, isto penso que é possível minimizar o friso. O que eu tenho neste gráfico é uma informação muito curiosa. O que está a vermelho é o percurso da média do produto per capita dos países insulares. O que está azul é o valor do produto per capita de Cabo Verde. Nós podemos observar é que Cabo Verde não tem estado a convergir para essa média. Isso é um dado importante ter em conta. Aliás, eu tenho as linhas, as tendências a traçar e verificamos que isto tem vindo a alargar o fosso. Ou seja, Cabo Verde tem feito recuperação, mas está a andar muito lentamente em relação à generalidade. E são países de vários contextos, das Caraíbas, do Pacífico, do Índico, etc. Este é um dado muito importante, ou seja, é preciso nós olharmos para Cabo Verde e compreender se o percurso que está a fazer
é um percurso que acompanha aquilo que a generalidade dos países fazem, ou se não é. Isso é um ponto de partida relativamente importante. Voltando ao meu slide, que eu tinha aqui alguns. Na análise dos países insulares, portanto, passando a um outro tópico, nós temos uma evolução relativamente interessante. Ou seja, na década de 80, começo da década de 90, mais ou menos, a grande preocupação no estudo dos países insulares, porque foi o período de construção do objeto de estudo, era compreender os constrangimentos que esses países revelavam. Até porque, nessa altura, uma ideia que existia era da grande dificuldade, muitas vezes até da inviabilidade dos países insulares. E, digamos, o debate foi um pouco nesse sentido. Eu próprio acompanhei isso, digamos, em meados dos anos 90, tenho um texto à volta disso, dos constrangimentos que nós víamos em relação a esses países, pouca diversificação do sistema produtivo, fraqueza da sua capacidade institucional, distância e isolamento económico. O oceano cria um espaço de isolamento que, naturalmente, eleva os custos da relação com os outros espaços. Portanto, é uma situação de isolamento. A sua grande economia, a abertura em relação à economia que fazia a discussão que surgia nessa altura destes países muito dependentes da sua relação com o exterior. Este é um debate e continua a ser um debate importante, porque nós temos de ter sempre presente o que é que caracteriza este tipo de países, o que é específico destes países, que o diferencia dos países continentais e, naturalmente, continuar a dar atenção a estas questões. É interessante que a discussão dos países insulares evoluiu dos constrangimentos para compreender as vulnerabilidades dos países. Isso já refletia numa certa percepção de que o desempenho dos países insulares estava a ser muito melhor do que se pensava e que estava a ser muito melhor que grande parte dos países continentais. De qualquer modo, digamos, começou-se a olhar não tanto para os constrangimentos, mas para as vulnerabilidades. Digamos, há algumas características que, perante situações, como costumamos dizer, a economia de choques externos, perante situações de desastres naturais, perante outras situações, criavam efetivamente uma situação de grande vulnerabilidade. Começou-se a preocupar com a questão do tipo de choques que estas economias podem ser, a dimensão desses choques, a frequência, a maneira como estavam expostos, a capacidade de reagir. A capacidade de reagir tem a ver com a qualidade das políticas públicas que são construídas. Em relação às vulnerabilidades, e isto, digamos, são trabalhos relativamente recentes de um conjunto de autores, do Instituto de Pequenos Estados de Malta, por exemplo, o Luigi Briguglio tem produzido coisas interessantes sobre isso. De facto, verificamos que algumas das vulnerabilidades, e é importante ter isso em conta, sobretudo na construção da política de desenvolvimento. A económica está associada aos constrangimentos, naturalmente. Começou-se a dar maior relevo à vulnerabilidade ambiental. A vulnerabilidade ambiental pode ser resultante de causas naturais ou dos modelos de desenvolvimento. Em particular, a questão dos modelos de desenvolvimento. É uma questão que se coloca com grande relevo porque se compreende que os espaços insulares são altamente vulneráveis a um conjunto de causas e às modificações climáticas. Aliás, as ilhas estão em perigo, digamos, em relação à subida, portanto, dos oceanos, e é uma questão, obviamente, importante. Mas também as consequências, digamos, dos modelos e, sobretudo, das políticas, uma das quais as políticas urbanas, o tipo de construções nas costas dos espaços insulares, tudo isso é uma questão preocupante, porque está a criar, de facto, situações de grande vulnerabilidade em relação às gerações futuras. Portanto, eu estava a dizer em relação às questões ambientais, a mudança climática, os desastres naturais, mas também as modificações na economia mundial, na economia global. Os países insulares, digamos, se antes as ilhas eram uma componente importante, digamos, do ponto de vista, digamos, da estratégia dos vários países, as ilhas perderam ao longo do tempo essas vantagens.
e hoje defrontam-se com dificuldades acrescidas num mundo que é cada vez mais dominado por grandes potências. As ilhas foram deixando de ter, digamos, significado, importância para o jogo global. E isso é uma questão preocupante. Portanto, isto são questões que eu pessoalmente gostaria de ver muito mais analisadas e debatidas na sociedade cabo-verdiana do que são. Quer, digamos, a situação da vulnerabilidade ambiental, pensando nas políticas que são construídas, mas também as que decorrem da evolução da economia global, etc. Portanto, este, digamos, é um segundo momento importante nesse estudo. Um terceiro momento tem a ver com os percursos da economia, das economias insulares e, digamos, nos últimos anos dediquei-me um bocado a essa questão, tentando compreender e tentando olhar para o percurso de crescimento da economia cabo-verdiana e perceber o que é que estava a acontecer. O que está aqui neste quadro, não vou falar muito sobre isso, é aquilo que no trabalho de 95 apresentei como modelo tradicional da economia cabo-verdiana, um modelo que vem do período anterior e que se reproduz. Um modelo que está essencialmente assente, digamos, no efeito dos fluxos do exterior sobre o funcionamento, digamos, do espaço interno. Naturalmente não vou falar, digamos, muito sobre isso. Penso que se pode olhar para o que ali está escrito. De qualquer modo, eu posso remeter para um dos trabalhos que escrevi à volta disso. Ora, a questão fundamental em relação à economia cabo-verdiana é compreender se a sua evolução está ou não está a transformar essa situação. Se a sua evolução está a criar capacidade, digamos, de resistir, digamos, às vulnerabilidades, está a criar capacidade de construir, digamos, internamente elementos que lhe deem, naturalmente, outra capacidade, ou se não, ou se a evolução da economia cabo-verdiana não está a fazer nada disso. Ora, não sei se conseguem ler o que aqui está, mas eu vou dizendo, e eu estou a ser muito telegráfico, é óbvio. Neste terceiro momento, que é compreender os percursos, em parte também para explicar porque é que a evolução é melhor que as economias continentais, mas sobretudo para perceber esta evolução, eu aqui vou olhar, de facto, para Cabo Verde e dizer que, em relação à economia cabo-verdiana, as minhas leituras e o estudo que tenho feito, digamos, do crescimento económico cabo-verdiano, faz-me colocar aqui 5 aspectos que me parecem caracterizar isso. Dizer que a economia cabo-verdiana tem crescido, tem mantido, digamos, alguma sustentação no seu crescimento, mas sem revelar capacidade para se transformar estruturalmente. Ou seja, isso significa que continua a reproduzir muito do que é o seu modelo, digamos, tradicional de funcionamento. Esta ausência de transformação tem por base as dificuldades em fazer do investimento o verdadeiro motor do crescimento económico. Se eu quisesse trazer alguns gráficos, nós veríamos que, a partir de certa altura, o peso relativo do investimento na economia cabo-verdiana tem crescido significativamente. Contrariamente, voltou a crescer de forma significativa, digamos, o peso do consumo enquanto parcela da procura interna relevante para o crescimento económico. Como eu disse, o consumo privado mantém-se como elemento mais dinâmico do crescimento económico. Este peso apenas se atenua nos anos em que aconteceram importantes esforços de investimento. Nós podemos localizar esses anos. Ora, se isso está a acontecer, isso quer dizer que a economia não está a criar, digamos, não está a transformar-se, não está a criar capacidade de, digamos, de resistir a eventuais choques que venham a acontecer. Verifica-se mais recentemente um certo aprofundamento da natureza terciária da economia através do crescimento do turismo. Mas isso não é algo ainda tão que nos permita tecer considerações tão sustentadas sobre, digamos, os efeitos. Além de que, digamos, o turismo tem algumas desvantagens, constituindo-se como elemento motor, digamos, da transformação estrutural das economias, de uma economia. Não tem a capacidade de criação de emprego que têm outros setores, tem um conjunto de outros inconvenientes e é óbvio que é sempre problemático construir uma espécie de economia de monoprodução, porque qualquer choque que aconteça, vamos supor, cai um avião num dos aeroportos, isso há logo uma reação em relação à procura de turismo. Quer dizer, estes aspectos são importantes. É óbvio que eu não posso dizer neste momento se
de facto, estamos a assistir a alguma modificação que é relevante na tal construção da capacidade de resistência da economia. Mantém-se, enfim, eu poderia mostrar aqui uns gráficos, mantém aquilo que é um dos problemas estruturais da economia cabo-verdiana, que é, digamos, a incapacidade de produzir o suficiente para garantir aquilo que importa, ou seja, é um hiato elevado entre o nível das importações e das exportações. O nível das exportações de bens e serviços, incluindo o turismo, é relativamente baixo em relação às importações. Ora, uma economia que importa mais do que exporta significa que ela é financiada do exterior. Tem de ser financiada do exterior. Aliás, é um problema que muitas economias estão a sofrer hoje, e isso coloca uma pressão muito grande, coloca problemas muito grandes à própria economia. Isto revela mais um aspecto da dificuldade em construir internamente uma capacidade própria. Havia muita coisa para falar sobre isso, mas vou em frente. Desafios do desenvolvimento. Já esgotei o meu tempo? Não, ainda tem mais 5 minutos. 5 minutos. Desafios do desenvolvimento. Eu coloquei aqui algumas questões que me parece que são relevantes. Não é trazer aqui, digamos, os economistas não têm muitas vezes aquela capacidade que os médicos têm, não é? E, enfim, nós podemos trazer coisas e muitas vezes aquilo que os economistas trazem, o jogo da política pode não dar suficiente atenção, mas em relação aos desafios, eu penso que alguns dos desafios importantes do desenvolvimento cabo-verdiano e que resultam, digamos, do modo como tem evoluído e que, na minha perspectiva, digamos, não tem transformado, digamos, na sua essência, aquilo que é o seu modelo e que, porventura, faz com que não se dá muita atenção a isso, que a economia cabo-verdiana não esteja a acompanhar, não se esteja a aproximar-se da média dos países insulares, está a divergir em relação a esses países. Há um conjunto de desafios que se colocam. Um deles é a dinâmica de crescimento económico. Naturalmente que a economia cabo-verdiana precisa manter uma sustentação do nível de crescimento. Mas este crescimento tem de ser um crescimento com algumas características também. Tem de ser um crescimento que cria emprego. Este é um problema, aliás, não é só de Cabo Verde, é um problema hoje do mundo em desenvolvimento, que é a dificuldade em absorver produtivamente as pessoas. Ora, uma economia que cresce criando proporcionalmente pouco emprego é uma economia que está a criar problemas, digamos, no seu. Esta é uma questão fundamental. A dinâmica de crescimento económico da economia cabo-verdiana tem de dar prioridade, tem de se preocupar com, digamos, a criação de emprego. Associada a essa dinâmica de crescimento, há uma questão que se continua a pôr sempre na economia cabo-verdiana, que é o problema, o seu modelo de integração económica internacional. Eu sinto que em Cabo Verde mantém-se uma posição, digamos, apaixonada, às vezes mais apaixonada do que racional, num debate em relação a essa matéria, como é que a economia cabo-verdiana se deve posicionar do ponto de vista da sua integração económica internacional. Esta é uma questão relevante para uma economia de pequena dimensão que não tem uma capacidade de construir determinado tipo de capacidades internas. O modo como está inserido é fundamental e a história de Cabo Verde nos mostra isso. A sua inserção ao longo do tempo, no período da expansão europeia, há uma evolução que nos mostra momentos diferentes na evolução de Cabo Verde. Nós temos hoje uma situação em que é preciso compreender isso. Apenas um aspecto, o debate internacional tem mostrado, independentemente de qualquer outra consideração, tem demonstrado que os países insulares mais dinâmicos são aqueles que estão mais próximos não é necessariamente geograficamente, mais próximos, mais relacionados com os espaços continentais mais dinâmicos. Isso é um aspecto importante, é a importância dessa relação com os espaços dinâmicos, que ajudem a criar um certo dinamismo da própria economia. Outra questão fundamental, e eu vou rapidamente acabar, é o desafio do território, que é uma coisa que eu não sei, eu tenho dúvidas que constitua uma preocupação tão real. O desafio do território tem vários contornos, tem a ver com os aspectos, digamos, da sustentabilidade ambiental que eu referi, mas tem a ver com, digamos, a possibilidade do desenvolvimento cabo-verdiano ser integrador
digamos, ter efeitos positivos adequados no que se refere à integração económica interna. Esse é um aspecto importante. A questão do território tem a ver com dois problemas importantes, que é a desconcentração e descentralização. Cabo Verde é um país pequeno, altamente concentrado. Todo o seu sistema político está concentrado na cidade. E isto é um espaço insular. É um sistema pouco descentralizado. É uma questão fundamental. É lógico que eu estou longe de algumas ideias que eu às vezes ouço defender, que me deixam arrepiadas, a ideia da criação das regiões e outras coisas. O país não tem dimensão para isso. Há outras vias, mas é um problema fundamental. Compreender o território e discutir, digamos, como é que esse território é importante. A questão da desigualdade económica e da pobreza. Eu tenho dados que nos mostram, de facto, que a questão da desigualdade continua a ser. Cabo Verde continua a ser dos países mais desiguais. É um país muito desigual. O índice de Gini mostra-nos isso claramente. O nível da pobreza também é relativamente elevado. Bem, mas, digamos, estes são aspectos que eu acho que devem ser discutidos se nós queremos, digamos, contribuir para aquilo que deve ser o percurso de desenvolvimento da economia e da sociedade cabo-verdiana. Peço desculpa, senhor. Obrigado, professor Macedo.